Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 8 de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Vamos juntos. Se você está aí no nosso canal no YouTube, não esqueça de dar o joinha para que outras pessoas possam também ter acesso a esse vídeo, visto que aí o YouTube vai colocá-lo mais à vista. Então agradecemos muito. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e nos ajude também para atingir aí os 1000 inscritos. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho desta terça-feira da 10ª semana do tempo comum. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso Senhor Jesus continua o assim chamado Sermão da Montanha no Evangelho de São Mateus. Este sermão, nós ouvimos ontem, começa justamente nos primeiros versículos do capítulo 5 de São Mateus e vai até o capítulo 7. Porém, depois das máximas de Jesus, que ele dirigiu aos discípulos sobre o sentido das bem-aventuranças e da missão que ele tem, agora então Jesus vai falar sobre esta missão. Qual é a missão do discípulo no mundo? Ser discípulo de Jesus implica ser conhecedor de sua missão aqui na terra. O que representa os discípulos para a humanidade? Qual é a responsabilidade que o discípulo de Jesus tem diante do mundo? Nestas duas explicações em fórmulas de parábola, Jesus vai dizer que as boas obras a que são chamados os discípulos a realizar neste mundo é justamente a partir dessa dinâmica, ser sal da terra e luz do mundo. É ser presença como testemunho de vida onde quer que esteja. É levar os homens a conhecer a Deus. Então veja, ao falar de que o discípulo é sal da terra e é luz do mundo, Jesus está dizendo que o significado disso é a prática da vida do discípulo. Jesus está dizendo que o discípulo no mundo é uma presença que testemunha a vida que vem de Deus. Jesus está dizendo que o discípulo que é sal e luz leva os homens para o conhecimento de Deus. Portanto, devemos entender também que essas boas obras não são efetivamente somente
práticas religiosas ou ascéticas, rezar o terço, fazer isso, fazer aquilo. Não que isso não seja importante, isso tem um significado, isso também treina a musculatura da alma, a musculatura espiritual. Mas Jesus está dizendo que as boas obras, elas são justamente a correspondência, o refletir na vivência prática do amor de Deus para com todos. Todos nós somos irmãos e para com todos nós devemos refletir praticamente essa experiência do amor de Deus, inclusive para os nossos inimigos. Desse modo, o discípulo se torna então o quê? Uma força que transforma o mundo com quê? Com a sua presença, que é uma presença que reflete a própria presença de Deus, né? Portanto, ser luz do mundo é ser aquele que serve o amor de Deus e irradia a luz de Cristo para os seus semelhantes. O povo de Deus já recebeu essa missão ao longo da história. Já lá no profeta Isaías nós encontramos Deus dizendo que o seu povo é luz para as nações. Portanto, o discípulo também é essa luz que irradia a luz de Cristo. Mas aqui é interessante a gente observar essa realidade. O discípulo é luz, mas não é luz própria, é luz de Cristo irradiada. Por isso, os padres da igreja, ou seja, os primeiros padres lá na época da patrística, que a gente chama na história da igreja, já falavam da imagem da igreja como a lua, né? A lua não tem luz própria, ela irradia a luz do sol. Assim é a igreja, assim é cada discípulo e discípula, irradia a luz do sol que é Cristo, né? Para quem? Para todo o mundo, para todos os semelhantes, para todos os seres humanos, para que assim possam trilhar o caminho da verdade, do amor e da justiça. Então, como batizados, discípulos missionários do Senhor, nós somos irradiadores da luz de Cristo, para que as pessoas e o mundo possam, então, trilhar os caminhos da verdade, do amor, da justiça. Quando há ausência dessa luz, então, o que acontece? A mentira, o egoísmo sobressai, a injustiça e, consequentemente, a condenação, porque se afasta do caminho da vida e da salvação que Deus tem. Também nosso Senhor Jesus fala do sal. E ao falar do sal, ele diz: vós sois o sal da terra. E logo vai dizer: se o sal se torna insosso, insípido, sem a força, sem o sabor, para que ele vai servir? Jesus usa um tom meio que de ameaça, né? Mas esse tom de ameaça é justamente para sugerir ao discípulo que esteja atento, porque se ele abdicar da sua missão de ser sal, que dá sabor, que dá valor, que preserva, que cuida, né? O discípulo então vai privar o mundo, a humanidade, dos benefícios do seu testemunho cristão, da sua fé, e ainda vai trazer consequências gravíssimas para a sua vida, que é justamente não ter cumprido a sua missão. E aí o sal, que perde o sabor, não serve para nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, é uma imagem da condenação a que o discípulo estará sujeito caso não vivencie a sua missão de ser sal da terra, de ser luz do mundo. A mesma coisa é também em relação à luz, né? A luz, vai dizer Jesus, ela não é feita para ficar escondida. E a luz não é para iluminar a si mesmo, nem para se mostrar a si mesmo, né? Ninguém olha para a luz diretamente, mas ela ilumina ao seu redor. Para ser luz, é preciso então estar numa posição adequada, onde ilumina. Para ser sal,
também ele tem que ser dissolvido, misturado na realidade, no alimento, para preservar, para dar sabor, para trazer vida. Que o Senhor nos ajude neste caminho, nesta grande missão que temos, ser sal da terra e luz do mundo. No dia do nosso batismo, recebemos a vela iluminada, acesa no ciro pascal, e recebemos assim, nas palavras do celebrante, esta missão de Jesus, oferecida e dada por Jesus, ser luz do mundo. Muitas vezes também, como é um sinal facultativo, no batismo também se recebe o sal, justamente para ressignificar essa realidade da nossa missão dada por Jesus. Muito bem, vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. 3 passos que nos ajudam compreendendo essa palavra e colocando-a em prática na nossa vida. O primeiro passo você já sabe, é o de sempre, mas muito importante e necessário. Se possível, acenda uma vela. Vai recordar justamente o texto de hoje. A luz de Cristo sobre você e você sendo luz de Cristo no mundo. Invoque o Espírito Santo, peça os seus dons, peça essa graça de ser luz para o mundo. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Convido você hoje a pensar 2 coisas. Primeiro, que tipo de sal e de luz eu, como batizado, discípulo missionário do Senhor, tenho sido? Que tipo de sal e de luz eu tenho sido no mundo? Depois, como é que eu me comporto em relação a essa missão que eu recebi do Senhor desde o dia que fui batizado? Eu assumo, procuro vivê-la mesmo com as minhas dificuldades, com as minhas quedas, ou eu tenho ignorado? Terceiro passo, o treinamento. Hoje convido você a fazer uma oração profunda, intensa diante do Senhor. Peça a Ele a sabedoria, a coragem e a capacidade para agir no mundo de maneira eficaz, para que você possa ajudar as pessoas, ajudar o mundo a superar essa corrupção, sendo sal, a superar essa escuridão, sendo luz em que o mundo se encontra. Então peça ao Senhor a sabedoria, a coragem e a capacidade para ser instrumento de Deus como sal e luz para ajudar o mundo a superar a situação em que se encontra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.